Leitura do livro História de um Homem de Pietro Baldi. Capítulo 24. A luta pelo ideal. Estranho ser o super-homem, envolto em terrível tragédia de incompreensão e de martírio, destinado a ser odiado pelos homens normais, inferiores, egoístas, invejosos e rivais. Odiado porque detestamos quem destrói o que nos parece superior. Aceita-se o que se pode desfrutar. O gênio é sobretudo sensibilidade, e isto é sinônimo de sofrimento. Todo mundo parece refletir-se no espírito superior. Tudo encontra eco em seus nervos e em seu cérebro, como se eles fossem órgãos nervosos e cerebrais do ser coletivo, ou a antena com que o super-homem explora o futuro, o centro da síntese consciente da humanidade, o extremo limite das dores e dos esforços de toda a vida terrestre. É como se o super-homem fizesse seu todo o cansaço da ascensão do mundo, bem como todos os seus perigos e sofrimentos. O ser superior, o gênio, seja ele pensador, herói, chefe ou santo, não tem atrás de si senão um rebanho brutal que desconfia, destrói, rouba-lhe a tormentosa conquista que, no entanto, lhe reprova. Tem diante de si a vertigem do mistério e o dever de explorá-lo. Ninguém o ajuda. Todos o consideram anormal e o condenam porque ele não compartilha do gosto e opiniões dos demais. Debate-se numa terrível inaptidão para viver como os outros, que o olham com suspeição. Mas ele é um hipersensível e não pode senão viver em plano mais alto e enxergar mais longe. Quando se é de tal tipo, tem-se irrevogavelmente uma missão e se está fatalmente destinado ao martírio. Isso é certo, pelas leis da vida, para todos os que subiram àquele nível. Não lhe resta então outro caminho senão a do heróico triunfo do Marte. É inútil querer recuar. A humanidade, que alimenta a sua vida e deve o seu progresso às conquistas do gênio, já fez notar, historicamente, que não o protege nem o encoraja, nem mesmo o deixa trabalhar em paz. O que costuma fazer é condená-lo e persegui-lo. Ela é, portanto, uma ladra daqueles atormentados produtos a que, num regime de justiça e não de violência e de usurpação, não teria direito. O sistema pelo qual a grande massa dos medíocres trata os homens superiores, a quem tanto devem, é sempre o mesmo: indiferença ou perseguição. Depois, tarde demais, compreensão, exaltação e desfrutamento. Mas nada de auxílio nos momentos úteis. Assim deve ser, porém, porque o inferior, ignorante, deve ser arrastado para cima mesmo contra sua vontade, para que o gênio nada deva à sua imbecilidade e, afinal, porque a missão que o gênio cumpre nutre-se sobretudo de luta e de martírio. Serão tais seres felizes? Em confronto com a fácil e alegre inconsciência de uma existência vegetativamente satisfeita, a sua vida é muitas vezes uma pavorosa sensação de viver, cheia de ânsia e de tristeza. Uma inteligência maior não pode se manter iludida pelas miragens comuns e traz consigo novas necessidades, uma grande insaciabilidade, um cansaço oriundo de mais vastas indagações. A inteligência é um dom que cria para os outros, e não apenas fonte de prazer para o seu possuidor. Somente os tolos acreditarão o contrário. A inteligência é apenas uma posição de vanguarda para um trabalho de vanguarda, mais difícil, mais forte, mais perigoso e de mais pesado dever, porque é mais consciente que os outros. Se o gênio tem uma felicidade, ela é diferente da comum, cansativa e heróica, produzida principalmente pelo poder da criação. Neste poder está a desforra daquela alma que, no plano humano, é abatida, sozinha e sofredora. Neste poder está a sua ressurreição, seu triunfo, sua justificação.
Mas a insatisfação das coisas humanas não se estagna num estéril pessimismo. Não permanece como negativa amargura, mas se torna agente de reação, impele para subir e descobrir. Só os insatisfeitos são levados a criar. E essa angústia, que os normais chamam de loucura, conduz a um trabalho que termina sempre por encontrar alguma coisa que servirá para todos, inclusive para os ociosos e ignorantes que julgam e condenam. O gênio trabalha, pois, sobretudo para os outros. Essa é a sua missão, a sua felicidade. Para si mesmo é um infeliz. Não lhe é dado conforto algum, apesar de tanto o necessitar e merecer. Tem diante de si imenso trabalho. Sabe que sua vida é um martírio e sabe também que lhe está confiado o progresso do mundo. Gostaria de 1000 braços para trabalhar, de 1000 bocas para falar, não podendo deter-se na autocompaixão, coisa insignificante que para os outros merece tanto cuidado e proteção. A sua alegria é criar. Criando, ele esquece o próprio tormento. Sabe que faz o bem e, se o presente não o compreende, lança sua voz às gerações futuras, porque sabe que suas palavras serão recolhidas. Sua comunhão com os próprios semelhantes é comunhão de sacrifício e de dádivas. Às vezes, o gênio oferece o trágico espetáculo de um ser que parece de outro mundo, descido a uma terra que não é sua, carregado aqui embaixo, onde fica se debatendo desesperadamente com as asas mutiladas, ferindo-se e sangrando ali, onde para os outros a alegria é tão fácil. Fecha-se então num isolamento carregado de tristeza e aí canta, cheio de melancolia, uma estranha melodia de arrebatamento que jamais se cala, de fome que jamais se sacia, de tristeza que não tem consolo. Este canto de dor é o mais profundo canto da vida. É a música mais intensa e sutil que piedosamente nos embala ou tragicamente nos abate. O homem comum fica do outro lado, a ouvi-lo, sentindo que naquele canto um raio desce do céu e o véu que cobre o mistério foi arrancado ao sangrento cansaço do gênio. Mas há também a tragédia oposta, a tática do humano para alcançar o ideal. Ao lado da fatalidade desejosa de que o alto se faça humilde para se tornar acessível, há uma outra fatalidade que persegue o humano com toda a sua impotência em direção ao inacessível divino. É estranho. O mundo detesta e combate tudo isto. No entanto, se sente dominado por uma instintiva atração, por um pressentimento de futuro que o deixa fascinado. A matéria odeia o espírito, mas depende dele. O inferior detesta o superior e rebela-se contra ele, mas sente a sua força e acaba por obedecer-lhe. É o que ordena a invencível lei da evolução. Pois, se o mundo se rebela, se a realidade biológica impede os passos rumo ao ideal, se a Terra é ambiente absolutamente inadequado às afirmações do céu, mesmo assim percebem, por um instinto em formação ainda confuso, a superioridade do espírito. Mas que canseira a do espírito para dominar a matéria, e que impotência a da matéria para seguir o espírito. A maior luta do mundo é travada contra si mesmo para vencer a atração que o impele irresistivelmente para o espírito. O ideal evangélico é um enigma para o homem, porque ele repugna, lhe é difícil, cansativo e ao mesmo tempo que um convite, uma censura muda, uma ordem. E esse ideal lhe apresenta como atração e repulsão, contradição de forças que, por caminhos opostos, o agita e interessa. Há para o homem, naquelas doces palavras desarmadas, uma ordem irresistível como uma ameaça. A grande tragédia humana está se aproximando deste dualismo. Reconhecer no íntimo a superioridade do ideal e não o saber realizar, sentir a sua grandeza e beleza e convencer-se da própria impotência, o que gera a aversão e a revolta. Compreender que existem formas mais altas de vida que podem viver e que são inacessíveis. Ver de longe o céu e não poder alcançá-lo.
conceber na mente o sonho, mas não vê senão a própria miséria. No fundo da utopia do ideal, há esta grande paixão humana de não o poder realizar. Todos sabem que a vida humana é a que o homem deseja, mas ninguém sabe desejar acima da animalidade, porque elevar-se isoladamente para o mais alto é martírio, e do martírio se foge. Cada um de nós espera que o vizinho o faça, como o vizinho o espera de nós. E se um homem de exceção o tenta sozinho, todos se encarniçam em destruir esta insuportável vergonha de todos. A guerra que se move aos que realizam o ideal mostra que os homens o sentem até demais. Nada o ofende mais do que a visita de um ser que se empenha em ensinar e que já conquistou aquelas virtudes que ele receia jamais poder alcançar. Desta ofensa nasce uma guerra que, se é vingança da impotência, é cheia de lágrimas. Assim, como um suspiro nascido do coração, o homem volta as costas ao arriscado impulso do ideal que pretende revolucionar a vida para melhorá-la e, preguiçosa mais seguramente, contentando-se com os velhos costumes, recai na solidez das leis biológicas conservadoras, econômicas e prudentes. O homem e super-homem não são nesta batalha senão os atores movidos por forças profundas. A verdadeira guerra se trava entre duas fases contíguas da evolução. Cada semente enfrenta a luta para germinar e cada vida para vir à luz. Sem dúvida, o passado sempre criou muito e representa o caminho mais experimentado e seguro de resultados peneirados na aplicação prática, cujas vantagens o presente desfruta. Mas se estas normas construídas pelo passado são guia, são também uma mentira e uma prisão. Os princípios foram recobertos por tantas incrustações, desviados por tantas adaptações humanas que já não se reconhecem. A alma humana continuou do mesmo modo a se desenvolver, concebendo novas necessidades a ponto de não poder mais cingir aos antigos moldes. Se o passado representa segurança e o novo, ao contrário, representa risco, o progresso há de tal modo amadurecido tantas coisas que a pressão destas acabará impondo o desmantelamento daquela cômoda segurança, a tarefa da destruição do velho e a coragem e o risco da construção do novo. E um dia aparecerá a necessidade de se romper a velha casca protetora, porque a vida transborda de seus limites. Assim, cada geração tem a vantagem de se utilizar das construções dos seus ancestrais e sente o ímpeto de se superar, destruindo e reconstruindo. A substância do fenômeno está sempre na fatal maturação evolutiva e na pressão interior do progresso que deseja romper e realizar-se. Então, finalmente, agarra-se à mão que o gênio inutilmente estendeu e se procuram avidamente, como elementos vitais, os progressos brotados de seus tormentos e que o homem, na sua louca agressividade inconsciente, não conseguiu destruir, e com essas centelhas se ilumina o caminho das ascensões humanas. Só então se cumpre a missão do gênio. É assim compreensível a posição do problema evangélico ante o mundo e a razão do contraste entre terra e céu, colocando a questão não em forma racional e abstrata, mas biológica e prática. Assim, o nosso personagem se orienta claramente, em plena consciência diante de sua última experiência no mundo, e dessa compreensão tirará todo o possível rendimento da nova prova. Ele tinha agora diante de seu olhar as duas realidades, a do céu, que conhecera primeiro, e a da terra, que agora compreendia. A vida real apresentava-lhe como um duplo jogo, duas visões opostas que, exprimindo-se em linguagens diferentes, não se compreendiam. De um lado, o jogo curto do materialismo, hedonista e epicurista, que se apoia no passado, escolhe os caminhos da animalidade e os resultados imediatos, como o gozo, o bem-estar, a expansão no plano da matéria. De outro lado, o jogo longo do idealismo altruísta, que se apoia no futuro
escolhe o caminho do espírito e a realização longínqua, sacrificando a isso o presente, não se expandindo na terra, mas sim no céu. Em nosso mundo, a vida oscila entre esses dois extremos. Míopes ou presbitas, esbarram em dificuldades, cada vantagem é paga e compensada. O jogo curto leva vantagens imediatas e tangíveis. O resultado está próximo e é alcançado subitamente. É um método positivo concreto humano, o preferido pelas pessoas práticas. Conquista-se apenas o que se vê e já existe realmente sobre a Terra. Mas esse jogo tem um defeito grave. Acaba-se com a morte, quando tudo desmorona deixando apenas as cinzas da ilusão. E mesmo antes disso, quantas traições, quantas lágrimas, que íntimo sentido de vacuidade nos resultados com tanto trabalho conseguidos. Por fim, não resta na alma senão uma triste amargura de insatisfação, uma pavorosa sensação de vazio, a certeza da inutilidade dos esforços realizados. O secreto instinto da evolução deixa-se pretender pelo desespero final, que é a herança de todos os que viveram inutilmente, isto é, sem progresso, sem evoluir. O jogo longo é de resultados longínquos e de realização demorada. Conquista bens imperecíveis, mas colocados fora da terra, num mundo que foge aos nossos sentidos. Compreende-se como deve ser construído com sabedoria e sofrimento, ao passo que os que gozam e vivem no ócio desperdiçam a vida e se destroem a si mesmos, o que é uma desvantagem, porque aquela conquista custa graves sacrifícios e lutas na vida presente. O instinto secreto da evolução satisfaz-se com as conquistas realizadas, mas quantos riscos e sacrifícios, que cansaço e que tensão em toda a vida. Seja qual for o caminho escolhido, não há uma saída gratuita que nos livre do trabalhoso dever de evoluir. É inútil procurar animalizar-se. Há na alma humana uma necessidade instintiva de melhoramento, um irresistível sentido de insaciabilidade que fatalmente estimula e impele. E os caminhos terrestres são cansativos e inseguros. E então valerá a pena sacrificar a consciência e tanto trabalho por um resultado tão incerto? Sim, a moral biológica do mais forte sempre vencedor é viril e grandiosa. Mas quantas tristezas, quantas traições, quanta miséria atrás da cena. Que vis explorações, que instabilidade implica o sistema da força. Isso se reduz a uma luta sem tréguas. Destas considerações, devem ter nascido na Idade Média certos ideais de pobreza absoluta, de renúncia a tudo, que, do ponto de vista humano, são os ideais do desespero. Quanta paz dá à alma o Evangelho com sua confiança em Deus, ante essa atroz lei biológica que desencadeia todos os apetites sem lhes garantir a satisfação. A que preço se vence, que fadiga é a vida e que desilusões se recolhe. Então, a dificuldade move o instinto do progresso, que estimula as tentativas de evasão do pestilento pântano terrestre. Então se realiza o esforço para elevar-se a qualquer custo. É assim que nossos tempos loucos de sapiência, doidos de dor, desesperados no bem-estar, torturados nos gozos, esta pobre humanidade, insatisfeita de tudo, armada até os dentes para defender a sua insegura posição, agita-se sem repouso em busca de caminhos mais altos, mais civilizados, mais dignos.